tudo bem com vocês? Dando continuidade aos nossos estudos sobre a Europa, a gente vai começar a falar sobre a população europeia. A Europa é um continente com menor população do mundo, são em torno de 750 milhões de habitantes. Se fosse um país, ele seria o terceiro maior país do mundo, atrás da China, que tem uma população que é o dobro da Europa, e atrás da Índia, com mais ou menos 1,1 bilhão de habitantes. A Europa é um continente muito pequeno, obviamente, é o menor continente do mundo, que obviamente teria a menor população continental do mundo. Né? Isso são coisas meio óbvias. A maioria dos países europeus é densamente povoada, pois apresenta grande concentração de pessoas vivendo em territórios pouco extensos. Bélgica, Holanda, por exemplo, possuem mais de 350 habitantes por quilômetro quadrado. Para você ter uma ideia, o Brasil é algo em torno de 25 habitantes por quilômetro quadrado. As áreas de maior concentração populacional concentram-se principalmente nos vales dos rios, né? A importância dos rios é muito grande, principalmente nas regiões próximas. A ocupação europeia vem muito antigamente, desde Roma, desde antes de Roma antiga, sempre próxima aos rios. Né? Nas áreas como o Rio Reno, na Alemanha, o Rio Pó, na Itália, áreas de planícies férteis, favoráveis para o desenvolvimento da agricultura, óbvio. Você vai morar onde você consegue ter comida, né? É meio óbvio isso, como ter água, ter comida. E as capitais do país, principalmente Londres, Paris, Moscou e por aí vai. A gente vai abrir na página 107 do livro agora, para estudar um pouco sobre a população urbana dos Estados Unidos. Estou dando aula do 8º ano agora, da Europa, né? Acompanhe a leitura comigo, vocês vão entender tudo o que eu preciso falar. A população europeia é predominantemente urbana, pois em boa parte dos países do continente o número de habitantes das cidades é maior do que a do campo. Observe esse mapa, que deve estar em algum canto aqui que vocês estão vendo. Apenas nos países mais clarinhos, a população rural é maior que a urbana, ou seja, pessoas vivem mais em zonas rurais, mais no campo, em plantações, em áreas de plantações e cultivo, do que nas cores mais escuras, laranja e principalmente na vermelha. Os países em vermelho estariam muito à frente. O Brasil é que cor, professor? O Brasil é laranja, seria laranja nesse mapa, se estivesse, né, aí. Segundo a ONU, em 2018, mais de 74% da população europeia vive em áreas urbanas. Em países pequenos, como San Marino, Mônaco, Luxemburgo, esses países, alguns deles são menores que Brusque em tamanho. Tá? E a Holanda, que é muito menor que Santa Catarina, teria ali somado os tamanhos de Itajaí, Blumenau, Brusque, Floripa e Joinville no máximo. Né? Somar todas essas cidades daria a Holanda. Países Baixos. O nome correto da Holanda é Países Baixos, tá? A população urbana superava 90%, enquanto na Moldávia, considerado o país mais pobre da Europa, muito mais pobre, pior que o Brasil, considerado apenas cerca de 42% das populações viviam na cidade. A Moldávia é uma ex-república soviética, então eles sofreram muito na época do comunismo soviético e até hoje não conseguiram se recuperar. O crescimento da população urbana no continente ganhou um impulso a partir de 1750 com a Revolução Industrial, que vocês já estudaram em História. O processo de urbanização europeu teve grande crescimento até aproximadamente 1950, especialmente na Europa Ocidental, ou seja, em que hoje nós somos os países mais ricos da Europa, Inglaterra, Alemanha, França, Portugal, Itália. Né? Dessa década em diante, a taxa de crescimento da população urbana começou a declinar, estabilizou-se entre 1990 e 2005. Após esse ano, apresentou um pequeno crescimento. Observe o gráfico. A taxa média de crescimento urbano. Por que deixou de crescer? Porque não tem mais população no rural. Né? Chegou a um ponto de estar tão díspare, a população urbana está tão alta, que a população urbana parou de crescer, porque não tem mais o que crescer. Né? A população urbana, praticamente o que existe de população urbana é a base, é o que dá para se sustentar, é o mínimo possível. Né? E muita gente está indo para as zonas urbanas justamente por causa que, como saiu muita gente, começou a faltar gente e começou a gerar uma grana, começou a gerar um boom de empregos. Mas se você olhar na linha vermelha e na linha azul, a linha vermelha ela é uma queda acentuada ali de 1980 em diante.
até as estimativas até 2030. Enquanto a Europa ainda dá uma subidinha, porque o mundo ainda tem muitas áreas rurais, né? Principalmente na África e nos países mais pobres da Ásia. Continuando, a importância das cidades. Desde a antiguidade, as cidades no continente europeu já constituíam um espaço de poder político e militar. Atenas, que hoje fica na Grécia, Roma, que hoje fica na Itália, foram centros urbanos expressivos de suas grandes civilizações, que contribuíram para a formação cultural ocidental, né? Quando a gente fala em Roma, a gente fala em todo o império romano gigantesco, que ia da Turquia até a Alemanha, pegava Portugal, Espanha, toda a Itália, todo o sul da Europa, até quase o norte da Europa. Mas o nome era de uma cidade, Roma, como que é uma cidade, né? Até hoje. Atenas, na Grécia, era a capital do grande império grego, um dos maiores da história também. E sempre foram grandes centros urbanos. Diferentemente, por exemplo, de Pequim, que foi centro de um dos maiores impérios do mundo, que é o Império Chinês, ela nunca foi 100% urbana. Ela tinha grandes áreas rurais, né? Com a Revolução Industrial, no fim do século XVIII, a importância das cidades cresceu mais ainda, porque as indústrias ficavam na cidade, né? As fábricas ficavam na cidade. Pois passaram a atrair um grande contingente de habitantes do campo que buscavam emprego nas indústrias. Para você ter uma ideia, estima-se que de 1750 a 1850, a cidade de Londres recebeu 3 milhões de pessoas a mais. Parou e pensou nisso? Sabe o que são 3 milhões de pessoas vindo de outras cidades e até mesmo de outros países para morar em Londres, justamente por causa da grande oferta de emprego e de qualidade de vida? Hoje as cidades europeias concentram as ofertas de emprego, sobretudo no setor de serviços, né? Hoje a Europa não é tanto fábrica, é mais serviço, que é o maior setor do mundo. Não seria diferente na Europa. Londres, no Reino Unido, capital da Inglaterra. Paris, na França. Berlim, capital da Alemanha. Madrid, capital da Espanha. Os transportes, a educação, a área de saúde, serviços bancários, turismo, etc., chegam a apresentar cerca de 80% dos postos de trabalho. 20% ficam em fábricas, praticamente. Esse é um grande boom do serviço. Isso é bom, né? Embora o emprego urbano se concentre no setor de serviços, muitas cidades europeias são importantes centros industriais, como Manchester, no Reino Unido, tem muitas fábricas. Lyonnais, ou Lyon, nome reduzido, na França, capital onde fica a fábrica da Boeing, que fabrica avião. Essen, na Alemanha, onde ficam as fábricas da Volkswagen, Audi, BMW, tem fábricas lá. São Petersburgo, na Rússia, as grandes fábricas russas ficam na cidade de São Petersburgo, que foi a capital na época, por boa parte do período da União Soviética. Então a União Soviética botou suas fábricas lá. Na rede urbana europeia, as cidades que têm sua área de influência por outras regiões do continente e até do mundo. Na Europa, inúmeras cidades globais, como se observa no quadro. Principais cidades globais do mundo. A primeira, a mais importante, é Nova York, é a cidade com maior influência. O que significa isso? Significa que o que acontece em Nova York, ela impacta o mundo inteiro. E todas essas cidades, o que acontece nessas cidades, impactam, talvez não no mundo inteiro, mas em grande parte do mundo. Nova York, nos Estados Unidos. A segunda e a terceira são europeias. Londres, na Inglaterra, e Paris, na França. Aí depois nós temos Tóquio, no Japão. Em quinto, Hong Kong. Hong Kong é algo muito complexo, porque ela fica e não fica ao mesmo tempo na China. A gente vai dar melhor isso quando estudarmos a Ásia. Ela é parte da China, mas ela é tão independente que é como se não fizesse. Ela tem suas próprias leis, seu próprio presidente, enfim. Singapura, na Ásia, que é uma cidade-país, ela é uma cidade e ao mesmo tempo é um país, entendeu? Chicago, nos Estados Unidos. Los Angeles, também nos Estados Unidos. Pequim, na China. Washington, nos Estados Unidos. Olha como os Estados Unidos é de grande importância. Aí Bruxelas, na Bélgica. Seul, na Coreia do Sul. Madrid, na Espanha. Berlim, na Alemanha. Melbourne, na Austrália. Toronto, no Canadá. Sydney, também na Austrália. Moscou, na Rússia. Xangai, na China, e Viena, na Bélgica. Essas são as 20 maiores cidades do mundo.
Não maiores, mas mais importantes. As cidades que mais vão exercer influências. Que influências são essas? Coisas que acontecem lá influenciam no mundo, como, por exemplo, decisões de um grande banco, por exemplo. Cara, para você ter uma ideia, só para ter uma ideia, se a Bolsa de Valores de Tóquio chegar aqui em grande baixa, né, abriu em grande baixa, como abre mais cedo por causa do fuso horário, as bolsas daqui também vão abrir em baixa, porque as mesmas empresas que estão lá estão aqui, isso pode gerar desemprego, Cara, então sim, o que acontece nessas cidades? Elas influenciam no mundo inteiro. Entre as 30 mais importantes do mundo, o Brasil tem uma, que é São Paulo. Não aparece nesse quadro, porque São Paulo, se não me engano, é a 28ª ou a 29ª. Vocês estudaram ali as grandes megalópolis, então agora a gente vai estudar as metrópoles europeias, quais são as principais lá na página 109. Na página 109 tem ali uma foto bonita, claramente de Londres. Só de olhar o ônibus a gente sabe que é Londres. As paisagens de muitas cidades europeias, principalmente das maiores e das mais antigas, apresentam estruturas e formas de organização consolidadas ao longo da história. São cidades milenares. Roma tem mais de 2000 anos. As áreas centrais geralmente têm grande concentração de construções históricas, porque são construções desde antes da Idade Média, algumas durante a Idade Média. Ao mesmo tempo que assumem função de centro comercial e financeiro, com intensa circulação de pessoas e veículos. Já as áreas periféricas são formadas em geral por bairros residenciais e áreas industriais, como qualquer grande cidade no mundo. A parte central é onde fica o centro nervoso, onde vão ficar os grandes escritórios, os bancos, onde as pessoas mais vão, os pontos turísticos, enquanto na periferia, ao redor, você vai ter as áreas residenciais, onde as pessoas moram, você vai ter os bairros industriais, onde vão ter ali algumas fábricas. Então, a maioria das cidades europeias é assim. A preservação de traços antigos e a prioridade ao transporte coletivo em muitas cidades ajudam a explicar um grande número de deslocamento de diários a pé, de bicicleta ou com uso de transporte coletivo, que integra diversos sistemas, trens, ônibus, bondes elétricos, metrôs, entre outros. Entre outros eu gosto muito. Existem algumas cidades que você vai de um bairro para o outro de barco. Você vai, ao invés de pegar um ônibus, você pega um barco, não tem congestionamento, porque é um rio. Já pensou, um rio tem 5 mil lanchas? Não tem. Você entra ali, é muito mais rápido e até mais barato. Amsterdã mesmo, a capital da Holanda, é perita nisso. E como são cidades bem organizadas, usar o carro às vezes é burrice. Porque vai ter muita gente, vai ter trânsito, vale mais a pena pegar um metrô. Vale mais a pena você pegar um trem, um bonde ou um ônibus, que vai muito mais rápido. Dependendo de onde você mora, onde você trabalha, vale muito mais a pena ir de bicicleta do que de carro. É muito mais rápido ir de bicicleta do que de carro. Porque essas cidades, como tem grande concentração populacional, vai ter muita grande concentração de carro. Então, e o próprio governo, ele te incentiva a isso, né? Porque lá é muito barato andar de ônibus. Para você ter uma ideia, você compra um bilhete, só um passe, né? O que chamam lá de bilhete. Você pode andar por 48 horas, 24 horas, dependendo do passe que você compra. Ou até pelo mês inteiro, você pode andar quantas vezes quiser, quanto você quiser. Ah, eu quero pegar 14 ônibus, à vontade. Eu quero pegar 6 ônibus, 4 metrô, 3 bondes, um barco. Só gastou uma vez. Isso é uma vantagem que o governo dá lá para ter menos congestionamento e mais gente andando. Isso é uma das coisas legais que tem na Europa. Isso não quer dizer, no entanto, que não haja problemas de congestionamento, de lotação do transporte público em horários de pico, ou seja, horário que todo mundo está saindo do trabalho ao mesmo tempo, ou que está todo mundo querendo chegar no trabalho ao mesmo tempo. Obviamente, o transporte público vai lotar mais do que em outros horários, né? Isso é meio óbvio. Já que o adensamento populacional é bastante expressivo nessas localidades. Existe uma população muito grande nessa região, né? Então, isso pode ser um problema. Outros aspectos sobre as metrópoles europeias é a questão da moradia. Em muitas cidades, a procura por imóveis é maior do que a oferta, ou seja, tem mais gente procurando casa do que casa para vender ou alugar, aumentando o preço das habitações, ou seja, é muito caro morar nessas grandes cidades, muito caro. As grandes cidades passaram por um intenso processo de verticalização, ou seja, prédios, que acabam os apartamentos se tornam mais baratos do que casas, caracterizado pela construção de prédios cada vez mais altos e muito altos e próximos uns dos outros. A especulação imobiliária nas áreas centrais empurra os mais pobres para bairros piores e mais distantes do centro. Isso acontece em todo lugar do mundo, na Europa não seria diferente. Para inverter a situação, muitas cidades europeias têm políticas para habitação social, como em Paris, onde parte das habitações do centro são destinadas à população de baixa renda,
com o objetivo de produzir um espaço com maior diversidade social e menos segregação, mas isso é um problema que a gente vai estar mais para frente. Um grande problema da Europa que Paris construiu e que tá difícil lá. Essa foi a aula de geografia de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima, Nono.